Olá pessoal, meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 250 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Em meu vídeo anterior, disponível no YouTube, que tem por título Diálogo Fraterno com os Ateus, eu disse que a palavra ateu é formada pelo prefixo a, que significa ausência, e pelo radical grego theos, que significa Deus. Seu sentido etimológico, portanto, é sem Deus. Em regra, os ateus não são contra Deus. Para eles, Deus é apenas uma hipótese, algo sem comprovação. Se o crente diz que Deus existe, que o prove, porque o ônus da prova pertence a quem afirma. O ateu não afirma que Deus não existe, então ele não tem que provar nada, porque ao descrer, não está afirmando nada, exceto a sua descrença. Selecionei as melhores frases de ateus famosos, alguns mais sarcastas que ateus, que colhi em site da internet dedicado ao assunto. E eu lhes fiz alguns comentários singelos, mas sem a pretensão de converter ninguém, porque é mais útil à sociedade um ateu sincero do que um religioso fanático. Em tempo, tive que me valer, entre outros, de argumentos espiritualistas e espíritas para lhes falar, mesmo sabendo que esse tipo de raciocínio não tem relevância para eles. Desobedeci, assim, ao padre Antônio Vieira, quando adverte, no seu sermão da 60ª, que uma agudeza só se vence com uma agudeza maior. Mas aqui, como diz o título deste vídeo, não se trata de uma competição tipo risca-faca, onde tem que haver um vencido e um vencedor. Este é apenas um diálogo fraterno, um bate-papo galponeiro, uma conversa descontraída entre amigos ao pé do fogo e ao degustar de um gostoso chimarrão, pelo menos no que me toca. Vamos então ao novo diálogo. Novo diálogo com os ateus. 1. Religião. Escreveu Napoleão Bonaparte, abre aspas, religião é uma coisa excelente para manter quietas as pessoas comuns, fecha as aspas. Escreveu Sebastian Faure, abre aspas, religiões são como vagalumes, só brilham na escuridão, fecha as aspas. Escreveu Robert Pirsig, abre aspas, quando uma pessoa sofre de um delírio, isso se chama insanidade. Quando muitas pessoas sofrem de um delírio, isso se chama religião. Fecha as aspas. Escreveu Henri-Marie Bailly, mais conhecido como Stendhal. Abre aspas. Todas as religiões são fundadas sobre o temor de muitos e a esperteza de poucos. Fecha as aspas. Escreveu J. Stock, abre aspas, a ciência está aberta à crítica e implora a você que prove que ela está errada. Já a religião o condena se você tentar alguma prova contra ela. Ela te diz, aceite com fé e cale a boca. Tudo isto está rigorosamente certo se estivermos nos referindo às religiões organizadas e manipuladas pelos homens, aquelas de que dizia Karl Marx serem o ópio do povo. Mas quando se tratar da religião do amor e da ciência divina, que Jesus trouxe de Deus e entronizou no seu cristianismo, então nenhuma daquelas formulações acima tem razão de ser. Dessa religião divina, sem representantes terrenos, nem templos de pedra, disse o Cristo, vem a hora, e já chegou, em que Deus não será adorado nem no templo,
nem no monte. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. E completou com estas palavras: Vós sois o templo do Deus vivo. Exigir mais que isso é prova de cegueira moral. Escreveu Richard Dawkins. Abre aspas. As pessoas defendem apaixonadamente a religião que receberam de seus pais. Defenderiam com igual paixão qualquer outra fé, possivelmente oposta, se tivessem nascido em outra família. Fecha as aspas. Isto prova que o sectarismo é a doença infantil das religiões terrenas. A verdade é que a reencarnação situa o ser psíquico alternadamente em todos os povos, raças e nacionalidades, também em todas as religiões, a fim de dessectarizar o espírito e, conduzindo-o ao espiritualismo laico, alçá-lo ao status de cidadão universal. Um dia, todas as barreiras que dividem os homens cairão por terra. Nesse glorioso dia, como diz o Apocalipse, o reino da terra será de nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Bíblia. Escreveu Robert Ingersoll. Abre aspas. A inspiração da Bíblia depende da ignorância da pessoa que a lê. Fecha as aspas. Já dizia o Divino Mestre: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos do mundo e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Para o Cristo, ignorante é a pessoa, mesmo laureada, que não tem sensibilidade para as coisas divinas, e não a pessoa sem instrução. Os simples de coração encontram na Sagrada Escritura consolo para todas as suas provações, ao passo que um sábio poderá ver nela somente motivo de tropeço. Cada um encontra o que procura. Escreveu Derek Clayton, abre aspas, se mais cristãos lessem a Bíblia, haveria menos cristãos, fecha as aspas. Isto é taxar todos os cristãos de ignorantes numa generalização preconceituosa e deselegante que extrapola as mais comezinhas regras de convivência da etiqueta social. Nada é integralmente perfeito neste mundo. O livro sagrado dos cristãos não podia fugir à regra. Já se disse que a Bíblia é uma bigorna que tem consumido muitos martelos. Cada martelada arranca estilhaços do que não é essencial nela, deixando cada vez mais reluzente o seu coração de diamante. A Bíblia, pois, pode ser comparada àquele bloco de mármore do qual Michelangelo esculpiu Davi. Ao extrair do bloco tudo que não era Davi, Davi apareceu. Quando o estudioso extrai da Bíblia tudo que não é Deus, Deus aparece. Mas, por outro lado, quando Jesus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, ele assinala que a sua palavra constitui a parte divina da Bíblia Sagrada, alimento das almas e luz para os povos. Ou quando convida: assim como o Pai me amou, eu vos amei, permanecei no meu amor. Ele inaugura uma nova era para a humanidade, a era do amor divino, passando um apagador no olho por olho e dente por dente da lei antiga. Portanto, a palavra mágica que ilumina toda a Bíblia é esta: discernimento. Segundo Mark Twain, abre aspas,
A maioria das pessoas se preocupam com passagens da Bíblia que não entendem, mas as passagens que me preocupam são as que eu entendo. Fecha as aspas. Se você entender e souber discernir, não há motivo para preocupação. Como diz o salmista, lâmpada para a minha jornada e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Em suma, a Bíblia não morde. Se mais cristãos e mais não cristãos a lessem, como a lia Mahatma Gandhi, haveria mais pessoas iluminadas neste mundo. Gandhi, após ler o Sermão da Montanha, declarou, abre aspas, eu aceito o vosso Cristo, mas não aceito o vosso cristianismo. Fecha as aspas. É que o verdadeiro cristianismo ainda é desconhecido da humanidade. O cristianismo dos homens que anda pelo mundo, com todo o respeito aos homens bem-intencionados que laboram em seu meio, é europeu, ao contrário do cristianismo do Cristo, que é ouro do céu. 3. Reza. Escreveu Mark Twain, abre aspas, é melhor ler a previsão do tempo antes de rezar por chuva, fecha as aspas. Escreveu Steve Allen, abre aspas, se você rezar por chuva por bastante tempo, ela eventualmente cai. Se você rezar para que enxurradas se acalmem, elas eventualmente se acalmam. O mesmo acontece se você não rezar, fecha as aspas. O dicionário dá os termos orar e rezar como sinônimos, mas, analisando bem, há significativa diferença. Rezar seria pronunciar palavras previamente estabelecidas, repetindo-as quantas vezes se queira ou lhe seja ordenado. O ato pode tornar-se mecânico, uma espécie de ladainha, com o suplicante falando uma coisa e muitas vezes pensando em outra. Já orar seria abrir o coração a Deus como a um amigo, em estreita comunhão espiritual, através das vibrações aconchegantes da prece. As palavras ou pensamentos, nesse caso, nascem espontâneos e há, como disse um santo, mais coração sem palavras do que palavras sem coração. Enquanto a oração arrebata o orante em suas asas de luz, a reza o mantém chumbado ao solo e ligado ao mundo ao seu derredor. O Estado de Israel, quando quis produzir no deserto, não foi rezar, meteu mãos à obra e, empregando modernas técnicas de irrigação e outros métodos avançados, transformou uma região desértica num cenário verde de rica produção agrícola e extraordinário potencial exportador de alimentos. Para se ter uma ideia, o índice médio de chuva no semiárido brasileiro é de 800 milímetros anuais, enquanto que no deserto de Negev, em Israel, é de apenas 30. A finalidade da prece não é modificar os fenômenos meteorológicos. Ela, provavelmente, não fará chover na horta de quem ora, mas dará forças ao crente para enfrentar os desafios da natureza, quaisquer que sejam, e sair deles triunfante. O fato de não chover quando se reza para chover não é prova da inexistência de Deus, é prova de que Deus não atende a ociosos. Duas mãos calejadas, trabalhando arduamente, podem trazer mais chuvas, isto é, são mais eficazes do que milhares de mãos macias e unidas em atitude de prece. Escreveu Bret Hart, abre aspas, o Deus capaz de pôr um câncer num crente certamente não se comoverá com orações, fecha aspas. Em primeiro lugar, Deus não põe doença em nenhum de seus filhos, pois não é vingativo ou leviano como o homem. A doença é criação do próprio doente, quando agride a lei divina.
Assim como o homem, quando se empanturra de comida, sofre indigestão, da mesma forma, quando transgride as leis morais, odiando continuamente, encolerizando-se por longo tempo ou desejando o mal do próximo, ele gera males na mente que, ao somatizarem, se transformam em doenças que podem levar à morte. Isto é comprovado hoje pela ciência, não é matéria de fé. Em segundo lugar, Deus realmente não se emociona com orações. Suas leis assemelham-se ao eco, são retributivas. A oração não tem o condão de modificar a lei, mas pode fortalecer a coragem e a fé de quem ora. Isto é justiça. A saúde integral, se existisse neste mundo, seria atributo dos que vivem de acordo com a lei divina. 4. Fé. Escreveu Albert Haber. Abre aspas. Fé é o esforço para acreditar naquilo que seu bom senso diz que não é verdade. Fecha aspas. Escreveu Drauzio Varela. Abre aspas. A fé é a falência intelectual. Se o único modo de você aceitar uma afirmação é pela fé, então você está admitindo que a fé não pode ser aceita por seus próprios méritos. Fecha as aspas. Escreveu Bruce Calver. Abre aspas. Acreditar é mais fácil do que pensar. Daí existirem muito mais crentes do que pensadores no mundo. Fecha as aspas. A fé que se fundamenta no crer ou morre, ou no dogmatismo que nada explica e tudo exige, já foi sepultada há muito tempo pelas pessoas racionais e de bom senso. A mentalidade do homem novo, de que falava o apóstolo São Paulo, só aceita hoje formulações que se alicercem na visão científica de uma fé esclarecida e clarividente como esta explanada por Kardec. Abre aspas. Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Fecha as aspas. O creio porque absurdo de Tertuliano, que é o princípio da fé cega, não tem mais cabimento na mente do homem moderno. A fé ensinada por Jesus é a fé raciocinante. 5. Crença. Escreveu Carl Sagan, abre aspas, não é possível convencer um crente de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar. Fecha as aspas. Escreveu George Carlin, abre aspas, o cristianismo nos afirma que há um homem invisível que vive no céu e vigia tudo o que fazemos o tempo todo. O homem invisível tem uma lista de 10 coisas que ele chama de decálogo e que não quer que a gente faça. Se você fizer qualquer uma dessas coisas, o homem invisível tem um lugar especial, cheio de fogo, fumaça, sofrimento, tortura e angústia, para onde ele vai mandar você, onde você vai ficar queimando, sofrendo, sufocando, gritando e chorando para todo sempre. Mas isto acontece porque o homem invisível ama você. Fecha as aspas. Os ateus prestam um excelente serviço à humanidade. Por terem o intelecto afiado, eles ensinam o verdadeiro crente a sacudir o marasmo e a raciocinar com clarividência. Nesse Deus de plástico, céu de celofane e inferno de papelão inflamável, referidos pela religião humana,
nenhuma pessoa de discernimento acredita. Pelo fato de as leis de Deus estarem esculpidas na consciência do homem, segue-se que céu e inferno são estados de alma, e não um local lá em cima ou cá embaixo para gozo ou punição. Quando perguntaram a Abraham Lincoln qual a sua crença, ele respondeu, abre aspas, quando faço bem, me sinto bem. Quando faço mal, me sinto mal. Esta é a minha religião. Fecha as aspas. E essa é a religião de todo homem de bem, devidamente esclarecido, pertence a que crença pertencer. De tudo o que fica dito, conclui-se que o que os ateus repelem é esse Deus velhusco, reumático, caquético e de barbas tresandantes que as religiões humanas lhes querem impingir. Mas, se alguém lhes acenar com o Deus amor, o Deus ciência e o Deus espiritualidade revelado por Jesus e pela religião divina, eles virão correndo e emocionados, como crianças voltando ao colo da mamãe. Respeitemos, pois, a crença de cada um e respeitemos a descrença dos ateus, que mesmo não sabendo, também são filhos de Deus.